puder projetar para mim aí, Levíticos capítulo 6, verso 12 e 13. Vai projetar ou não? Levítico 6, 12 e 13. Queridos, a gente coloca a lenha na fogueira para o fogo não apagar. Quem já usou aí fogão de lenha? Lá em casa tem um fogão de lenha. Você coloca lá a madeira, né, a lenha, para queimar. E aí o fogo fica em brasa, fica alto. Quando vai apagando o fogo, você tem que ir colocando lenha na fogueira. Você vai colocando lenha no fogão. E aí o fogo vai voltando a sua pressão. Vai voltando ao seu gás. Vai voltando ao seu vigor. Precisa colocar lenha na fogueira. A palavra diz assim: o fogo do altar nunca apagará. Deverá ficar sempre aceso. Todas as manhãs o sacerdote porá lenha no fogo, arrumará em cima a oferta que vai ser completamente queimada e queimará a gordura das ofertas de paz. O fogo nunca se apagará no altar, deverá ficar aceso sempre. Queria que você colocasse também para mim Mateus 13, verso 11. Mateus 13, verso 11. Jesus respondeu: a vocês Deus mostrará, não, é 3:11, perdão, Mateus 3:11. Luiz, eu vos batizo com água para mostrar que vocês se arrependeram dos seus pecados, mas aquele que virá depois de mim os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele é mais importante do que eu não mereço a honra de carregar as sandálias dele. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, essa palavra é tua, nós somos teu, aqui há uma junção perfeita, um povo teu e uma palavra que é tua. O que eu quero pedir ao Senhor é que o Senhor pegue esse povo que é teu, essa palavra que é tua, aplique essa palavra tua no coração do povo teu, para que o povo teu possa entender, compreender, aprender e sair daqui, Senhor, praticando essa palavra. Eu oro assim ao Senhor, no nome poderoso, no nome gracioso, no nome doce, no nome lindo de Jesus, o seu Filho. Amém e amém. Amados, o sacerdote, ele não ateou fogo no altar. O sacerdote não ateou fogo no altar. O fogo no altar, ele era colocado por Deus. Deus mandou preparar o altar, e o fogo Deus fez descer dos céus. O fogo desceu dos céus. A responsabilidade do sacerdote era tão somente não permitir que o fogo apagasse. O fogo tinha que arder no altar constantemente. O fogo não poderia apagar. Era necessário colocar lenha na fogueira. O altar, todas as manhãs, o sacerdote chegava lá, ele tirava a cinza, sem deixar o fogo apagar, e colocava lenha no altar, lenha na fogueira, para que o fogo não se apagasse, para que o fogo permanecesse aceso. Texto que nós lemos a introdução, 2 Pedro, capítulo 2, capítulo 1, a partir do verso 10. Não, é o 2 mesmo. 1 Pedro, capítulo 2, a partir de 1 a 10. Vai dizer que nós somos sacerdotes reais. Nós somos feitos sacerdotes reais. O que acontecia então? Por que essa analogia, pastor? Olha bem, o sacerdote era aquele que mantinha o fogo aceso. O sacerdote tinha que manter o fogo aceso. Mas quem era o sacerdote? O sacerdote era o responsável pelo povo. O sacerdote era aquele que levava as ofertas do povo até Deus. Levava as ofertas do povo até Deus.
trazia de Deus a resposta. Mas, quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou vindo abaixo. E agora inaugura uma nova era. Agora inaugura um novo tempo. Agora inaugura o tempo da graça. E no tempo da graça você não precisa mais de mim, que sou sacerdote da igreja, para levar as suas ofertas, para levar os seus pedidos, para levar a sua oração diante de Deus. Você não precisa mais de mim para isso. Porque você agora é um sacerdote real. Porque você agora tem pleno acesso ao trono de Deus. Você pode dar um glória a Deus por isso? Você pode dar um amém por isso? Querido, você tem liberdade. Você tem liberdade agora de entrar no Santo dos Santos. O sacerdote entrava no Santo dos Santos, só ele. Entrava no Santo dos Santos e ofertava a Deus. Agora você tem liberdade de entrar no Santo dos Santos. O texto que eu li do Novo Testamento, quando João Batista diz, na verdade, eu vos batizo com água, mas depois de mim vem aquele que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Batismo de fogo. Nós precisamos manter o fogo do Espírito aceso em nós. Assim como o sacerdote precisava manter acesa o holocausto, assim como o sacerdote precisava colocar lenha na fogueira para o fogo não apagar e para a oferta ser queimada, nós hoje fomos batizados com o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Nós hoje recebemos o batismo de Deus, o selo do Espírito Santo, no ato da nossa conversão. E agora, não podemos deixar o fogo apagar. Infelizmente, amados, infelizmente, muito fogo ardia. Muitas pessoas ardiam em fogo espiritual. Mas muita gente está se apagando no fogo. Tem muita gente deixando a lenha apagar. Tem muita gente deixando de queimar, deixando de arder. Nós precisamos arder de novo. Precisamos que haja fogo, fogo, fogo do Espírito Santo em nós. Não podemos deixar o fogo apagar. Precisamos colocar lenha na fogueira. Precisamos colocar lenha na fogueira. Amados, o pastor tem percebido que nós temos orado pouco. E aí o pastor tem convocado para as nossas reuniões. Próxima quarta-feira, a célula Evangélicos Praticantes vai estar aqui, conduzindo a oração, mas todas as células devem estar aqui, porque no domingo vai ser outra célula que eu vou escolher. Quarta-feira, a célula Evangélico Praticante, às 19 horas, aqui para conduzir o momento da consagração. Mas nós precisamos orar mais, amados. E aí, como posso colocar lenha na fogueira, para não apagar o fogo do Espírito Santo que há em mim? Primeira coisa que nós precisamos fazer, para não deixar apagar o fogo do Espírito Santo em nós. Amados, crente precisa orar. Nós precisamos orar. Quando você ora, você está falando com Deus. Um dia, você desceu as águas. Um dia você foi batizado com água, se você foi batizado de outra forma. E você prometeu, seja lá, se foi o pastor Eliel que te batizou, ou se foi outra pessoa que te batizou, você um dia prometeu lá que você ia ser um discípulo de Jesus.
E discípulo é aluno, meu amado, discípulo é aluno, é aquele que pisa nas pegadas do mestre, é aquele que acompanha o mestre, é aquele que imita o mestre. Jesus era Deus, Jesus era homem, mas Jesus nos ensinou a orar. Jesus orava a noite inteira. Jesus fazia retiros de oração. Jesus fazia busca de oração. Amado, nós precisamos orar mais. Pastor Eliel sempre dizia, até parei de falar isso, mas eu sempre dizia o seguinte, quem me acompanha desde o início vai saber, olha, pouca oração, muita oração, nenhuma oração. A gente precisa escolher, amados, para ser cheio de Deus. Para ser uma pessoa com a chama espiritual acesa, para ter fogo do céu, para arder, precisa orar. Se não orar, não vai arder. Se não orar, não vai crescer. Se não orar, não vai avivar. Você vai ver o irmão do seu lado pegar fogo. Você vai ver o irmão à sua direita pegar fogo, à sua esquerda, atrás e na frente. Mas você vai mirar, você vai mirar. Você não vai crescer, você não vai ascender, você não vai ter intimidade com Deus, você não vai prosperar, você não vai avançar, se você não criar uma dinâmica de oração na tua vida. Você precisa criar dinâmica de oração na tua vida. Quer manter a lenha acesa? Ore. Quer manter a lenha acesa? Você tem que orar. Quem não ora não conversa com Deus. Quem não ora não tem intimidade com Deus. Quem não ora não tem poder dos céus. Quem não ora não cresce. Existe, a gente fala que tem 5 modelos de oração. Tem um modelo de confissão. Confissão é você confessar. Quer orar, mano? Quer orar há muito tempo? Eu hoje consigo orar. Já orei mais. Confesso que eu já orei 3 horas por dia. Hoje eu estou orando 1h30, 2 horas por dia. Direto, num momento só. E depois eu faço orações esporádicas. Mas você quer aprender a orar? Pega a tua vida e confessa ao Senhor. Começa a confessar ao Senhor os seus pecados. A palavra de Deus vai dizer que pecados escondidos trava a vitória. Pecado escondido amarra a nossa vitória. Pecado escondido não deixa a gente avançar. Não deixa a gente crescer. Não deixa a gente prosperar. Não deixa a gente ter intimidade com Deus. Mas quando nós confessamos ao Senhor, Ele libera a bênção sobre a nossa vida. Aí tem a oração de adoração. Você começa confessando. Mas você também pode fazer uma oração inteira de confissão. Outro dia eu estava muito triste. Na quinta-feira eu faço meu jejum. E na semana passada eu jejuei 15 horas. Essa semana agora eu jejuo 16, até chegar a 24. Depois 24 eu volto, eu jejuo uma vez por semana. E eu estava triste, eu estava com o coração cabisbaixo. E aí eu fiz ao Senhor 2 horas de oração de confissão. Busquei pecados antigos, busquei pecados não confessados. Busquei a aliança que eu tinha feito com Satanás. Porque toda vez que a gente peca, a gente faz uma aliança com Satanás. Toda vez que a gente peca, a gente dá uma autorização escrita a ele para condenar a gente, para acusar a gente, para envergonhar a gente. E aí sabe o que eu faço? Vou confessando assim a Deus. Falo, vem cá, maldito. Eu e Deus estamos aqui, ó, diante de você. Aqui estão as minhas culpas. Aqui estão os meus pecados. Mas agora eu rasgo, eu aniquilo toda a legalidade que eu te dei. Amado, pecado confessado com pecado perdoado. Tem oração de adoração. Eu adoro. Adorar a Deus é falar palavras de elogio para Ele. Começa a adorar a Deus, falar palavras de elogio. Começa a exaltar o nome de Deus. Depois tem oração de agradecimento.
Todo mundo sabe o que é. Agradecimento é agradecer. Começa a agradecer a Deus. Começa a agradecer a Deus pelo livramento. Depois começa a interceder. Oração de intercessão. Aí é oração pela vida do outro. É oração pelo outro. Mas a gente precisa praticar a oração. Oi! A gente precisa praticar a oração. E por último, a oração de petição. As petições que a gente faz a Deus. Quer ter fogo, amado? Ora. Quer ser cheio do Espírito Santo? Quer arder? Quer arder de novo? Tem gente precisando arder de novo. Tem gente que no primeiro amor, lá no primeiro amor, ardia muito. Tinha um coração fervoroso, tinha um coração em chama, mas hoje o coração está gelado, não está queimando mais. Tem gente precisando renovar a sua vida com Deus e precisando renovar o seu momento de oração com Deus. E quando isso acontecer, você vai queimar de novo. Quando você queima, tem as pessoas que estão do seu lado. Sente o fogo que sai de você. Tem que colocar lenha na fogueira. Seu coração é um altar. Seu coração é uma fogueira. Você é sacerdote real. Você é sacerdote dos Deus vivos. Você um dia teve um encontro com Jesus. Ele te chamou do reino das trevas para a maravilhosa luz. Você precisa orar. Quer ter fervor espiritual? Vai orar. E você vai crescer, mano. E você vai prosperar. E você vai avançar. Segunda coisa, não. É orar e jejuar. Primeira lenha é orar e jejuar. O pastor convoca sempre os líderes de célula para o jejum. E a maioria jejua às quinta-feira junto com o pastor. Nós estamos lançando uma campanha de oração e jejum para a igreja. Eu quero ver se dá para a gente lançar a partir do dia 1º. São 21 dias de jejum e oração. Você vai jejuar 12 horas. Eu vou lhe dar, nós vamos imprimir para você um caderno devocional. Com 21 mensagens para os 21 dias de propósito. E nesse dia a igreja vai jejuar, nesses 21 dias. A igreja vai jejuar de meia-noite de um dia a meio-dia do outro. Mas jejum não é ficar sem comer tão somente. Ficar sem comer é dieta. Jejum é ficar sem se alimentar. É abstinência de alimento. Tem gente que fala assim, vou fazer jejum de celular. Não é jejum, não, é propósito. Vou fazer jejum de Coca-Cola. Não é jejum, não, é propósito. Vou fazer jejum de café. Não é jejum, não, é propósito. Jejum é zero. É zero. Alimento zero. Mas o que você pode fazer é molhar a boca com um pouquinho de água. Mas é alimento zero. Porque quando você jejua, a carne fica enfraquecida e seu espírito fica forte. Sabe por quê? Não é só deixar de comer. É comer e orar. É comer e orar. Tem gente que vai jejuar de meia-noite a meio-dia. Né? Aqueles adolescentes assim, ó, que acordam depois das 11. Cadê? Faz assim. Ninguém? Hã? Olha lá, ó, Júlia só que é corajosa, ó. Aí você vai dormir meia-noite, dormiu meia-noite, acordou meio-dia, fiz jejum. Não. Jejum é leitura da palavra, estudo da palavra. É buscar a face de Deus, é ter propósito de oração, é investir um tempo com Deus, é se prostrar diante de Deus, é buscar autoridade em Deus, é buscar intimidade com Deus. Então, amado, eu convido você para a gente fazer a campanha de 21 dias de jejum e oração. E aí você vai crescer, a igreja vai crescer, nós vamos buscar poder e a gente vai multiplicar as nossas células. Deus vai ser engrandecido na vida da igreja, o mundo vai ver os milagres de Deus aqui e a gente vai fazer uma grande mudança nessa terra, nesse bairro, nesse estado, nesse município, para honrar e para glorificar o nome do Senhor. Então, botar lenha na fogueira, oração e jejum.
Tem gente que só ora na igreja. E aqui na nossa igreja ora menos ainda. Porque nas outras igrejas a gente diz assim, fulano de tal vai orar. E aí levanta e ora. Tem gente que só ora naquele momento. E aí quando vem para uma igreja igual a nossa, que a gente não tem o costume de mandar as pessoas orar, essas pessoas nem oram. Porque você tem que orar quando nós oramos, mas tem que orar quando está em casa, tem que ter propósito de oração, tem que ter uma vida de oração. Crente precisa orar. Quer colocar lenha na fogueira, quer ter o fogo do Espírito de novo na sua vida, vai orar. Segunda coisa, para colocar lenha na fogueira, para arder de novo, para não deixar o fogo do Espírito Santo apagar na tua vida. Lembra lá do primeiro amor? Lembra quando você recebeu Jesus? Lembra quando você desceu às águas? Que dia glorioso! Que dia extraordinário. Mas parece que a água do batismo apagou o fogo. Talvez eu segurei você muito tempo debaixo da água e o fogo do seu coração foi apagado. Quer ter fogo, amado? Quer ter fogo? Vem à igreja, é muito bom vir na igreja quarta-feira, domingo. Vai na célula na quinta-feira, é top demais, é muito legal. Isso também acende o fogo, mas só isso não. Só isso não. Você tem que orar, você tem que jejuar e você tem que ler a palavra e meditar nela. Você tem que ler a palavra e meditar na palavra. Quando você ora, você falou com Deus. Deus! Quando você lê a Bíblia, Deus fala com você. A gente conhece um monte de gente. Daqui não, aqui não tem isso não. A gente conhece um monte de gente que diz assim, vou ali na irmã fulana de tal, porque ela vai revelar uma palavra para mim. Vou lá na ciclana, porque ela tem uma revelação. Vou lá no outro, porque, amados, a revelação de Deus, a principal revelação de Deus está na palavra. Se você lê a palavra, você vai receber revelação. Existe revelação, sim. Quando o pastor está pregando, quando outra pessoa está pregando, quando você vai visitar um irmão, quando você vai na outra igreja, Deus revela, sim. Mas a principal revelação está aqui, ó. Isso aqui é a palavra revelada de Deus. Se revelar para você sem estar aqui, larga a mão disso. Você precisa buscar revelação. Quer revelação? Lê a palavra. Quer revelação? Leia a palavra. E aí, você vai ter até estrutura para quando a revelação vier para você e ela for de Deus ou não for de Deus. Contei essa semana, estava nas primeiras semanas do ministério. Aí eu tinha sido pastor, eu tinha sido, na verdade, seminarista lá em Parque Marilândia. E aí, naqueles primeiros meses que eu saí para ser pastor em Saracuruna, todo mundo que ia batizar, eu era presbiteriano, batizava criança. E todo mundo que ia batizar os seus filhos me chamava. Aí eu fui lá numa festa, batizei, e veio um jovem. E o jovem me entregou uma. Falou, pastor, o senhor recebe? Eu falei, recebo, se for de Deus, recebo. Ele falou para mim, pastor, o senhor está numa igreja hoje boa, assim, 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 mas vai acontecer alguns problemas com o senhor lá. O senhor vai sair. Deus vai colocar o senhor num lugar de honra. O senhor vai ter uma igreja e as pessoas vão te amar. E as pessoas de lá de onde o senhor estava vão reconhecer a pessoa que o senhor é. Semana passada eu estava dentro de um mercado. Encontrei uma irmã que foi minha ovelha na outra igreja. E ela disse para mim assim, pastor, semana passada, domingo passado, eu assisti o culto da tua igreja. Porque eu queria ouvir uma palavra de poder. Eu queria ouvir, pastor, uma palavra que mexesse comigo, que sacudisse comigo. E ela disse para mim dentro do mercado, como Deus falou comigo, pastor. Como Deus mexeu comigo naquela palavra. E na hora eu sentia que Deus cumpriu a revelação que tinha me dado. Mas eu não deixei de ler a Bíblia esperando a revelação do outro, não. Eu não deixo de ler a Bíblia para ir atrás da fulana que revela, não. Eu não vou atrás de pessoas que revelam, não.
Porque eu não entendo assim. Eu entendo que Deus usa pessoas, várias pessoas, servos, vários servos, pastores, vários pastores. E hoje Ele está me usando aqui para dizer para você que o fogo na tua vida precisa arder. O fogo na tua vida precisa arder de novo. É a revelação de Deus para a tua vida. Você não sabia que ia chegar aqui e encontrar isso. Quantos caminhavam bem? Quantos no início estavam correndo? Quantos no início estavam a todo vapor? Mas agora estão a passos tronchos, pernas cansadas, mãos ressequidas, corações frios e gelados. E precisam ser aquecidos pelo agir de Deus. Precisa ser aquecido pelo fogo de Deus. Mas para me aquecer, eu preciso orar e jejuar. Eu preciso ler a Bíblia e meditar nela. Não é só ler a Bíblia não, amado. Eu leio, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí fecho a Bíblia. Mas não meditei nela. Eu tenho falado, a gente precisa criar um TSD. Tempo sós com Deus. Tempo sós com Deus. Esse tempo sós com Deus, você começa ele lendo um versículo. Separa 5 minutos por Deus no primeiro dia. Lê um versículo e ora 3 ou 4 minutos. No outro dia, na mesma hora, lê 2 versículos. Daqui a pouco você está lendo 1 hora, orando 2 e entregando uma oferta séria para o Senhor. Medite na palavra de Deus, o que o Senhor quer me dizer nesse texto, o que o Senhor quer falar comigo, o que o Senhor quer me mostrar aqui, o que o Senhor quer me revelar aqui. E o Deus vai revelar você. O nosso Deus vai te revelar, porque Ele revela os seus mistérios. Tem gente que diz assim, eu não entendo o livro de Apocalipse. É tudo escuro, né? Não, o livro é revelação. O nome do livro é Revelação do Apocalipse. Só precisa pedir discernimento a Deus, oração a Deus. Venha cultuar conosco, você vai aprender nos estudos da palavra. Tem alguma dúvida, faça a pergunta ao pastor quinta-feira, que o pastor responde lá no Insta. Para colocar lenha na fogueira. Eu preciso ler a Bíblia. Quer ser um crente fervoroso. Ó, o fervor vem disso, tá? Ó, fervoroso. Você bota uma leiteira lá para fazer café, a água tem que estar fervente, não é? Tem que estar fervente. O que é o fervor? Um crente fervoroso, ó, é um crente fervendo, é um crente com fogo, é um crente ativo, é um crente cheio de lenha, é um crente queimando, é um crente que não deixa o fogo apagar. Ah, para isso, amado, você precisa ler a Bíblia e meditar nela. Quer crescer, quer ter intimidade com Deus, quer ser crente cheio de poder, você precisa ter cheio de fogo. Não pode deixar a lenha apagar. Ó, vir no culto quarta-feira é top, vir no culto domingo é top, ir na célula quinta-feira, que maravilha. Mas o que vai sustentar você, tirar sustância e fazer você ferver, é você ler a Bíblia, meditar, orar, jejuar. Você vai ser um crente cheio de poder. Então, como posso botar lenha? Como eu boto lenha no fogo do Espírito em mim? Orando e jejuando, lendo a Bíblia e meditando. E por último, adorando e louvando ao Senhor. A devocional é também chamada de culto pessoal. Culto pessoal. A Rebeca tem trazido a gente para fazer o culto do lar. Culto do lar. Resgatou em nós esse princípio. Que está morto na vida de muita gente. Mas ela, antes de dormir, a já está deitadinha no quarto dela, a gente começa a fazer um barulho para dormir. Ela chega lá e fala, vamos ler a Bíblia, hoje é o capítulo tal, que a gente está lendo o Novo Testamento esse ano. Hoje é o capítulo tal, a gente tem que ler hoje o tal e o outro que a gente não leu na terça-feira passada. E ela tem trazido a gente de volta para o culto no lar. Mas além do culto no lar, você precisa ter um culto pessoal. Porque no culto no lar, você não vai confessar diante do teu filho e da tua mulher os teus pecados. Mas num culto pessoal você confessa os seus pecados. Num culto pessoal você abre o seu coração para Deus. Num culto pessoal é só você e ele, é no altar.
é no esconderijo. É só você e ele. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, e aí ele que está em secreto vai te ouvir em secreto. Nesse culto pessoal, você vai tirar um momento para adorar o Senhor, para exaltar o nome do Senhor, vai tirar um momento para louvar o nome dele, porque ele é Deus, e ele se alimenta do nosso louvor e da nossa adoração. Você já falou para tua esposa hoje que você ama ela? Você já falou para tua noiva hoje? Já, Pedrinho, falou para ela que tu ama ela? Já falou, Andy, para ele? Já falou, Laís, pro Igor que você ama ele hoje? Já falou, Igor, para Laís que você ama ela hoje? Você já falou isso? Já? Eu acho que quem eu abracei, eu já falei que eu amo hoje. Deixa eu perguntar um negócio para tu. Você já falou para Deus hoje que você ama ele? Você já louvou ele hoje e falou: Senhor, tu és tremendo. Senhor, como o Senhor é poderoso. Como o Senhor é maravilhoso. Como o Senhor é cheio de poder. Uma vez eu era tutor de um seminarista. Aí o seminarista veio lá de onde ele fazia curso, fazia até em outro estado. E aí ele foi pregar domingo de manhã. E na quinta-feira o irmão tinha dado um estudo e tinha falado que Jesus é lindo. E aí o seminarista chegou no domingo pela manhã e foi pregar. E falou que a gente não pode falar que Jesus é lindo. Falou que a gente não pode falar que o nome de Jesus é doce. E eu disse para ele, tomei a palavra e disse para ele na hora: só não pode falar que Jesus é lindo quem não viu ele, quem não teve uma experiência com ele, quem não teve um encontro pessoal com ele. Hoje, no momento no culto aqui, eu estava chamando o povo para adoração em casa. E eu dizia para ele, estava cantando aqui o nome lindo, mais lindo. E eu coloquei lá no comentário, eu disse: vamos adorar aquele que é lindo. Depois eu disse: vamos adorar o nome mais lindo que eu conheço. É o nome todo-poderoso de Jesus, o meu Salvador. É o nome mais lindo que eu conheço. O nome mais poderoso que eu conheço. Ele é o mais formoso que eu conheço, o mais santo, o mais puro, o mais digno. Nome bendito é o nome de Jesus. Isso que eu acabei de fazer é uma adoração. O que eu acabei de fazer é dar adjetivos carinhosos para Deus. O que eu acabei de fazer foi adorá-lo. Agora louvor, eu louvo Ele pelo que Ele faz. Eu digo: Senhor, obrigado por cuidar de mim. Obrigado por cuidar da minha família. Obrigado por cuidar da minha igreja. Obrigado por cuidar do meu ministério. Aí eu louvo a Ele. Por aquilo que Ele faz, eu louvo. Por aquilo que Ele é, eu adoro. Quer ter fogo no altar? Quer que seu coração volte a queimar de novo, amado? Quer que seu coração volte a queimar de novo? Tenha uma vida de intimidade, de oração e jejum. Tenha uma vida de leitura da palavra e meditação da palavra. Quer que seu coração arda de novo? Adore e louve o nome do Senhor. Não só no domingo, não só na quarta, não só na quinta-feira, mas todos os dias, todas as horas. Adore aquele que é lindo, aquele que é poderoso, aquele que é gracioso, aquele que é maravilhoso. Senhor Deus, leva a gente em paz para os nossos lares, guardados e protegidos por Ti, porque nós somos do Senhor. Senhor, acende o fogo no nosso coração. Fazer assim para receber a bênção. E que a graça salvadora do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Criador, o nosso Pai eterno, e que as consolações do Santo Espírito de Deus
esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família e sobre todo Israel de Deus espalhado pela face da terra, não só hoje, mas pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Você não pode dar um abraço, mas você pode aplaudir o Senhor mais uma vez.